quadro Liberdade de Opinião conta agora com a participação do jornalista Sidney Rezende, direto do Rio de Janeiro. Tudo bem, Sidney? Boa sexta para todos nós, hein? Olá, Colomé. Primeira sexta aqui na CNN, estou pronto e feliz. É isso aí. Sexta é sempre bom de qualquer jeito, né? Sidney, nosso primeiro assunto aqui no Liberdade de Opinião é o seguinte, é a retomada de agendas de viagens do presidente Jair Bolsonaro depois de ele estar livre da contaminação pela Covid-19. Ele hoje visita o Rio Grande do Sul, Bagé, e ontem esteve no Nordeste, foi ao Piauí, por exemplo. Nós temos, inclusive, imagens do presidente depois de chegar ao aeroporto de São Raimundo. Vejam só, uma aglomeração, né? Muita gente esperando o desembarque do presidente Jair Bolsonaro no Piauí. Até aí, ele estava usando a máscara de proteção, né? Mas depois ele monta em um cavalo e coloca a máscara no queixo, ao lado de muitos apoiadores, né? Contrariando a regra dos médicos que determinam que em aglomeração... Olha lá, ele vai pegando a mão de muita gente, criança, adulto, muita gente com máscara, muita gente sem máscara. E no Piauí há um decreto que obriga o uso de máscara para qualquer um, em qualquer circunstância, com multas de até R$100 mil. Essa é a hora que o presidente sobe no cavalo, R$1.000 a multa, né? Evidentemente, eu me enganei aqui. R$1.000 é a multa para quem descumpre a regra de utilização da máscara. Uma imagem que lembra muito aquela de 1997, em que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fez a mesma coisa em Petrolina, Pernambuco. Aí é a hora em que o presidente tira a máscara. Como é que você avalia, primeiro, esse comportamento do presidente de, se não provocar aglomerações, também não trabalhar contra elas, dispensar a máscara, ele recentemente curado da doença, com a primeira-dama doente, com coronavírus. Como é que você avalia esse comportamento, hein, Sidney? Tudo já foi dito sobre isso, mas nunca é demais reforçar. O presidente da República, ele é um exemplo, ele é um norte, ele é uma referência. Tudo o que faz um presidente da República, ele acaba, a partir dali, com a sua imagem, com a sua fala, o seu áudio e o seu vídeo, né, suas aspas, como dizem os jornalistas, seus depoimentos, sua visão de mundo, tudo isso se multiplica de uma maneira avassaladora. Neste aspecto, o presidente é bem diferente de todos nós. O que ele disser, realmente, acaba tendo uma ressonância muito grande. Então, é preciso que o presidente tenha, por conta disso, se chama de liturgia do cargo. Né? É um nome complicadinho, mas quer dizer assim, respeitar o cargo. Ele é único nesse aspecto, né? Na função que desempenha. Então, eu tenho para mim que é muito ruim, essa é a minha opinião, um presidente dar sinalizações confusas para a população. Quem não está acompanhando o noticiário por várias razões, às vezes está trabalhando tão intensamente, não tem tempo, ou quem não tem acesso à internet, ou quem não pode, às vezes, adquirir um jornal no dia, ou num programa de rádio, ele ouve só uma parte do noticiário, não o todo, essa pessoa fica com aquela imagem. Ora, se o presidente da República não usa máscara, se tem uma multa, mas também o próprio presidente não cumpre, por que eu vou cumprir? Então, é um sinal muito ruim sobre esse aspecto. Do ponto de vista da popularidade, o presidente gosta desse tipo de contato. Não é ruim um presidente querer estar ao lado do que é mais popular, ao lado do povo, né? Então, isso faz com que seja positivo, o presidente se aproxime. Por outro lado, isso dá margem ao que se chama em política de populismo, né? Porque no caso do Piauí, o povo recebe sempre muito bem, é muito caloroso. O nordestino, em geral, mas especificamente ali no caso do Piauí, você tem regiões próximas também, região nordestina, do Nordeste, que existe esse calor humano, a curiosidade, né, de personalidades. Isso faz com que crie aglomeração, uma excitação absolutamente compreensível. Mas o ex-governador Leonel Brizola dizia que, às vezes, se você pegar uma lente de uma câmera e fotografar assim, um pequeno montinho de areia na praia, dá a impressão que é o deserto do Saara. Não tinha tanta gente assim, mas o presidente ir ao encontro do povo é bom, mas dizer que este encontro o tornou muito mais popular e tal, isso não quer dizer nada, que é mais o aspecto de ordem política. Agora, ele não usar máscara, desobedecer às leis, logo o presidente da República, não me parece uma atitude que devamos elogiar, ao contrário, devemos condenar. Aliás, Sidney, o Nordeste é a única região do país em que o então candidato Jair Bolsonaro perdeu para o adversário dele, Fernando Haddad, no segundo turno, né? Me parece um limite muito tênue a função do presidente da República de viajar
para cumprir agendas, inaugurar obras, se encontrar com prefeitos, governadores e entrar em contato com a população, o que é, como eu disse e você disse também, bastante legítimo, é o exercício da função da presidência da República, e ultrapassar essa fronteira para fazer campanha eleitoral, né? O presidente ultrapassa essa fronteira, ele está simplesmente exercendo a função para a qual ele foi eleito até 2022. É difícil encontrar exatamente esse limite, né? É difícil encontrar o limite, mas a legislação, ela prevê isso também. Não vamos dizer que seja uma campanha eleitoral, mas é uma campanha política, porque campanha eleitoral para 2022, ela até existe de uma maneira um pouco mais tímida. Agora, é evidente que o presidente, nesse tipo de ação, ele faz com que se aproxime mais daqueles que já votam nele, gostam dele, ou aqueles que estão em dúvida se devem ou não apoiá-lo, né, nas suas políticas de governo e, quem sabe, mais adiante, numa disputa eleitoral. Então, ele faz isso também para manter viva essa chama. Inclusive, nas redes sociais, o senador Flávio colocou uma foto muito bem tirada do presidente, junto com o povo, ali ele acima, dizendo que ele estava indo ao encontro, né, da população, criando esta imagem do presidente popular, do presidente simpático. Os presidentes, em geral, costumam abraçar crianças, eles costumam ter esse tipo de comportamento porque fica bem aos olhos do povo. E isso existem depois dividendos políticos que são angariados com isso. Existe uma historinha do ex-presidente Jânio Quadros, né? Aquele da vassourinha para atacar a corrupção, né? O Jânio Quadros, uma vez candidato, ele visitou um garimpo. E só tinham homens nesse garimpo, trabalho duro, muito árduo, né? Era muito mais árduo ainda naquela época, mas só tinha uma única mulher. Era uma senhora corpulenta, né? E que estava suarenta lá fazendo a comida. Ela fazia a comida para os garimpeiros. Jânio Quadros caminhou determinado até ela, a abraçou, né, de forma muito calorosa. Naquela época se podia abraçar, não tinha coronavírus, né? Ele foi aplaudido, ovacionado por minutos, de uma maneira calorosa, aos gritos, e ali ele conquistou todos aqueles, porque ele foi justamente abraçar a senhora que fazia comida para todo mundo. Isso é a velha política populista que funciona. E o presidente Bolsonaro, aqui e ali, ele a pratica também. Mas não é o único, hein? Não, longe disso. Sidney, você estava lembrando aí que um personagem público, especialmente um presidente da República, manda mensagens, emite mensagens a partir do seu comportamento, além daquilo que fala, mas muito a partir do seu comportamento, o tempo todo para milhões de brasileiros. E ontem, naquela transmissão que faz todas as quintas-feiras à noite pela internet, o presidente Jair Bolsonaro garantiu que o Brasil mantenha aquele acordo com Oxford para trazer para cá a vacina inglesa, que está sendo pesquisada pelos ingleses contra o coronavírus, e em determinado momento da transmissão ele faz uma referência negativa à China, sem dizer o nome do país. Vamos ouvir um trecho dessa transmissão agora. Pessoal, se fala muito sobre a vacina para a Covid-19. Nós entramos naquele consórcio lá de Oxford. Pelo que tudo indica, vai dar certo. E 100 milhões de unidades chegarão para nós. Não é daquele outro país, não. Tá ok, pessoal? É de Oxford aí. Tá? Pode. Quem não contrair o vírus até lá, eu não preciso tomar, porque já tô safo. Lembrando que o governo de São Paulo, né? João Dória, o governador de São Paulo, hoje adversário político de Jair Bolsonaro, foi quem estabeleceu esse convênio com os chineses para o desenvolvimento da vacina chinesa no Instituto Butantan, em São Paulo. É uma boa hora para fazer esse tipo de abordagem a respeito das pesquisas que tentam encontrar a cura para a pandemia, Sidney? Nunca é uma boa hora um presidente da República que representa uma nação tão importante e tão estratégica como é o caso do Brasil, se arvorar, abrigar com chefes de outra nação, com outros países. O bom entendimento internacional faz com que você tenha relações duradouras, né? Relações de Estado e não de governo. Um presidente da República pode, às vezes, abrir um entendimento com um outro país e o presidente seguinte e o outro mais adiante e talvez daqui a 50 anos, né? Aquela boa relação de amizade, comercial, de interatividade, de troca de informações e negócios, será algo
positivo para ambas as partes. Então, o presidente, quando ele instiga essa diferença, é óbvio que ele quis insinuar nas entrelinhas ali, estava se referindo à China, porque as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, elas se dão em vários países e, no nosso caso aqui, por proximidade, estamos acompanhando o que está acontecendo tanto nos avanços da pesquisa na China, como nos Estados Unidos, como na Inglaterra e em outros países também menos requisitados, com a pesquisa não tão adiantada. Então, é evidente que ele fez isso. Não adianta ele dizer depois, vocês estão dizendo, eu não disse país nenhum. Esse tipo de insinuação não é uma posição positiva. Olha, não é uma visão ranzinza aqui contra o presidente, porque qualquer coisa que fala de Jair Bolsonaro parece que ele está criticando o presidente. Apenas na conduta, né? Repare que um presidente, um CEO, como se fala hoje, né? De uma grande companhia, como é que o presidente ele age? Ele fala pouco, ele é reservado, ele pede relatórios, mas quando ele fala também, ele fala em momentos importantes, às vezes chama-se kick-off, né? No início do ano, para dizer o que a empresa vai fazer, ou no fim do ano, para saudar os familiares de todos os seus colaboradores, seus empregados. Ele não fica falando por aí como um tagarela, atacando todo mundo, atacando a concorrência, atacando seus funcionários, atacando o seu produto, porque isso não é produtivo, é contraproducente. É como se fosse um zagueiro, né, que estivesse devolvendo a bola perigosamente para o goleiro. Esse tipo de atitude do presidente da República pode até funcionar internamente, mas na relação externa com outros chefes de nação, com outras nações, me parece que é um gesto completamente equivocado. E essa é a hora que a área militar fica desesperada e os negociadores do agronegócios também. A China é compradora dos nossos produtos. Nós temos, ao contrário, que tratá-los muito bem, defendendo os nossos interesses, porque eles sabem muito bem defender os interesses deles. Sidney, enquanto o presidente Jair Bolsonaro retoma a agenda de viagens, como a gente mostrou aqui, e dá a entender que pode estar pensando nas próximas eleições, o vice-general Hamilton Mourão afirma que é contra a reeleição. Ele participou também de uma transmissão feita pela internet com a vereadora comandante Nádia, do Democratas lá do Rio Grande do Sul, e disse o seguinte, abre aspas, eu sou um crítico do Instituto da Reeleição, não ficou bem. Vejo que os nossos gestores são eleitos já pensando na eleição seguinte. Tenho que ficar esses 4 anos e depois mais 4 anos. Seria melhor se tivéssemos mandatos de 5 anos e depois dava um intervalo entre 2 mandatos. Isso favoreceria a alternância no poder. Como é que você avalia essa declaração do vice-presidente Hamilton Mourão? É um entendimento dele a respeito de uma tese, e muita gente tem entendimentos diferentes a respeito da tese da reeleição, mas ele hoje exerce o cargo de vice-presidente da República e claramente tem um presidente que, como todos os outros anteriores, está interessado em se reeleger, né? O que acontece é que o vice-presidente, como qualquer outro político, tem todo o direito de dizer o que pensa sobre as discussões de ordem política ou econômicas do país, embora, no caso dele, a relevância também na liturgia do cargo, ela é redobrada por ser o vice-presidente do Brasil. Numa ausência do presidente eleito titularmente, o titular, ele que assume. Mas essa me parece uma discussão muito antiga. Nós já tivemos exaustivamente esse debate em muitos momentos da vida brasileira, inclusive durante a Constituinte de 88 também, que redundou na Constituição de 88, isso foi bem intenso. Que tem muita garotada aí também, né, que não sabe, mas olha só, vou dar um exemplo aqui. Ernesto Geisel, que foi o penúltimo presidente da série militar, ele teve um mandato de 5 anos. Logo depois veio João Figueiredo. A partir dali nós vivemos um momento de transição, né, onde os governos militares encerraram esse seu ciclo de ditadura. João Figueiredo, 6 anos. Aí voltou o seguinte, já um presidente civil, José Sarney. Lembre-se que seria Tancredo Neves, mas ele morreu e José Sarney, que era o vice, acabou de forma surpreendente assumindo o cargo. José Sarney, 5 anos. Depois nós tivemos Fernando Henrique para cá, 4 anos com direito à reeleição. Então, me parece constrangedor, ruim, esta instabilidade. Eu sou daqueles, essa é a minha opinião, que nós devemos ter previsibilidade na política e na economia. Na economia, por causa dos investimentos, para a gente ter uma paz para trabalhar. E na política também, porque a política interfere nessa paz necessária, a paz social para todos nós. Então, de novo, voltar a essa discussão. Ora, queremos o quê? Queremos um governo de 4 anos sem reeleição? Queremos um de 5, como fora no passado? Você já pensou, Colombo, eu suscito aqui a atenção dos mais jovens, um governo não está bem. Você aturar um governo 6 anos, 5 anos, acho que 4 anos é um bom mandato. O que não pode é o governante se ocupar de usar
usar todos os instrumentos do governo a favor de si próprio contra os seus adversários, porque ele tem a máquina pública, né? Isso é terrível. Talvez fortalecendo-se o judiciário e os tribunais regionais eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral seja um bom antídoto contra esse aproveitamento que governantes fazem. Prefeitos, governadores e presidente da República, quando estão no governo, eles usam a máquina. E sobre estabilidade na economia, Sidney Rezende, tem uma discussão que vai e volta o tempo todo, que é a criação, a recriação da CPMF. O governo federal não quer nem ouvir falar nesse nome, diz que não se trata de CPMF. Já no Congresso Nacional, todo mundo acredita que o governo quer sim uma CPMF, mas com alguma espécie de disfarce, com outro nome. O fato é que a criação desse imposto teria uma alíquota de 0,4% sobre pagamentos eletrônicos. O Ministério da Economia argumenta que esse imposto vai permitir, por exemplo, a desoneração da folha de pagamento e a criação do programa Renda Brasil. Uma coisa compensaria a outra, mas esse assunto tem muita resistência. Por exemplo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em um evento exatamente sobre reforma tributária, disse que esse novo imposto é, segundo ele, um jeitinho e que ele vai votar contra o governo se a proposta chegar. Em tom de ironia, Maia disse ainda que vão dar nome em inglês à CPMF para enrolar a sociedade. Esse é um outro assunto do qual também o país já se imaginava livre, não é, Sidney? Eu me lembro da criação da CPMF lá atrás, quando o ex-ministro da Saúde, Adib Jatene, usou tudo que ele tinha de confiança por parte da sociedade. A sociedade imaginava que aquele imposto iria todo para a saúde. Isso simplesmente não aconteceu. A CPMF foi derrubada e, desde então, esse assunto vem sendo cavado permanentemente. Todo governo de plantão quer recriar a CPMF, né, Sidney? Olha, toda simplificação tributária é bem-vinda, porque a simplificação ela tende a ajudar o cidadão e as empresas e os negócios de ordem econômica. Um imposto para substituir outros tantos também, com percentual um pouco menor do que os anteriores, tudo isso é bem-vindo. Neste caso específico, não vai passar, para começar, esse 0,4% não vai passar, é uma anomalia. Não vai passar não é só porque na Câmara e no Senado não se quer mais impostos, porque este é um ano eleitoral também. Quem é que vai defender na sua base que assinou, que votou, que está apoiando mais um imposto? Segundo, ele está querendo uma tunga, vamos dizer assim, nos negócios de ordem de comércio eletrônico e não é do pequeno produto, que você compra uma caneta, compra às vezes um cartucho de uma impressora ou você compra uma resma de papel via internet. Nisso também, ele vai alterar toda a cadeia produtiva que hoje compra pela internet também, com negócios de ordem digital. Vou dar um exemplo, você pega uma montadora, o nome já diz, ela monta, ela compra a chapa de um fornecedor, ela compra pneus de outro fornecedor, ela compra equipamentos de ordem elétrica que servem para fazer com que o carro se desloque, também de outro fornecedor, ela vai passar a incluir esse tipo de imposto. Acompanhe só, você que está nos acompanhando aqui na CNN, o meu raciocínio. Uma fábrica, ela paga PIS, ela paga COFINS, vou botar aí 3,5%. Ela paga IPI, que é o produto industrializado. Ela depois paga o ICMS, conforme o lugar que ela está. Se a fábrica está em São Paulo, é um imposto cobrado pelo governo de São Paulo. Mas se ela estiver no Rio de Janeiro, é cobrado pelo governo do Rio de Janeiro. Os percentuais não são iguais, mas que tem o ICMS, tem o ICMS. Ela compra, por exemplo, ela paga todos esses impostos e ela bota o seu produto para o mercado. Só que ele vai para o atacadista. O atacadista depois manda para o distribuidor. O distribuidor depois manda para o lojista, manda para o comércio. O comércio, por sua vez, coloca o produto à disposição para o público. Toda essa cadeia produtiva, você tem impostos. E é um emaranhado de impostos. Tem impostos que você paga na entrada, quando você compra. Tem impostos que você paga na saída, quando você passa seu produto para frente. Tem casos que a indústria, ela passa o crédito do ICMS para o atacadista, numa relação bilateral para poder o produto chegar num preço razoável. Ora, você incluir, além disso tudo, 0,4% é algo que é terrível. Ainda tem o lucro de toda essa cadeia produtiva. Vai se botando lucro, quando chega no consumidor, para o consumidor, muita gente não sabe, mas tem produtos que de impostos
tem mais de 50%. Então, eu tenho para mim que o maior desejo do consumidor brasileiro seria saber, afinal de contas, quanto se paga de imposto por cada produto que você adquire. Tem uma vez por ano que os postos de gasolina tiram os impostos e vende a gasolina bem mais barata, né, para o consumidor. Tem aquelas filas gigantescas. Só nesse dia você é capaz de saber quanto incide de imposto naquele exato produto. E nos demais, se esconde justamente porque o governo quer receber adiantado a parte dele e um pouquinho, vamos dizer, sei lá, não fiquem com raiva de mim, que se dane a sociedade. É uma pena. Agora, tem a divergência essa divergência que é importantíssima entre o Ministério da Economia e, pelo menos, a Câmara dos Deputados, ou o presidente da Câmara dos Deputados. Tem a necessidade de incorporar a essa discussão, em algum momento, os governadores de estado, e cada estado de cada região pensa de um jeito diferente. Alguém se sente prejudicado em detrimento de outro. Os prefeitos têm avaliações muito específicas. Os de grandes cidades se sentem prejudicados com essa discussão em detrimento dos prefeitos de cidades médias e pequenas. Diante de todo esse panorama da pandemia de coronavírus, de eleição municipal e eleição para a presidência das casas congressuais no início do ano que vem, você acredita em reforma tributária, Sidney? A reforma tributária é um item que inevitavelmente será tocada por esse governo e pelos próximos também, porque a reforma tributária ela é necessária. Mas sempre é uma reforma tributária possível, muito aquém do que nós gostaríamos. Repare que a época que o presidente Lula estava no cargo número 1 do Brasil, ele tinha no Congresso Nacional uma base muito forte e tentou fazer uma reforma tributária. Chegou-se até ali aos quase 40 minutos do segundo tempo, mas aí governadores e prefeitos, como você bem lembrou, não se entenderam. Consequentemente, ali se explodiu aquela reforma, porque o Estado não quer abrir mão, e nem o município, dos impostos que ele já tem. Como se ele dissesse, vamos discutir reforma tributária, desde que vocês não mexam do percentual que eu já tenho como garantido e eu recebo. É uma pena que os governantes pensem em seus governos e não pensem para quem os governos governam, que é para o povo. Então, sim, eu acredito que o tema reforma tributária continuará sendo vivo neste governo e nos próximos, que sairá alguma reforma tributária bem mais tímida do que imaginava a sociedade e muito mais tímida do que pensava inicialmente o ministro Paulo Guedes. E só uma observação rápida, o Congresso Nacional, devido até ao problema do governo não se entender bem, tem ocupado um espaço, um vácuo, e aí Alcolumbre, no Senado, Rodrigo Maia, na Câmara, acabam fazendo um pouco um papel de primeiro-ministros. Você poderia até achar aceitável para a nação isso. Olha, o governo está deixando espaço, não está governando direito, não tá indo no caminho certo, então o Congresso está ajudando. Sobre esse aspecto, isso é positivo, sem dúvida. Porém, se você deixar que ambas as casas façam um papel meio de parlamento no sistema presidencialista, pode acontecer o que já está acontecendo. Uma série de projetos não estão sendo votados, há um déficit muito grande, em que você tem, no caso da Câmara, quase 20 mil projetos e só 1.000 e poucos é que vão ser votados, se é que vão ser votados. Então isso emperra o trabalho legislativo. Para fechar, quem não se lembra de 2013, aquela manifestação popular tão intensa ainda, a época do governo Dilma? O que fez na época o senador Renan Calheiros? Eles votaram em 2, 3 meses um monte de projetos que estavam lá engavetados, que não andavam. Ora, se eles tiveram condições de fazer aquilo naquela época, por que não tinham feito antes? Fizeram porque teve a pressão popular das ruas, que foi terrível. Então, o Congresso precisa acelerar também as votações para o bem do Brasil. Sidney, boa sexta, hein? Muito obrigado. Até a próxima. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.